Graça e paz, irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. É uma satisfação muito grande para compartilhar com vocês uma história linda, uma história que é passada, que vem de geração a geração. É a história da Páscoa, a história também que marcou a minha geração e que vai marcar a história de muita gente. É a história da Páscoa. E você que está aí agora em casa, quero convidar para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12, que a gente vai entender um pouquinho quando foi que a Páscoa foi instituída, quando aconteceu a primeira Páscoa. Abra aí a sua Bíblia, que eu já estou aqui com a minha aberta. Diz assim, a palavra de Deus lá no livro de Êxodo. Eu quero começar do versículo 11. Tá certo? Você que está em casa, o versículo 11 diz assim: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Queridos irmãos, a Páscoa no Antigo Testamento, ela foi instituída por Deus. O Senhor falou com Moisés, orientou a Moisés para que Moisés chamasse o povo e levasse o povo a celebrar a Páscoa. E no Antigo Testamento, a Páscoa ela era simbolizada por três alimentos, que eram o pão asmo, as ervas amargas e o cordeiro. E nessa noite eu estou aqui com o pastor Josafá, e ele vai explicar também um pouquinho sobre esses três elementos da Páscoa no Antigo Testamento. Bom, é muito simples a questão da Páscoa judaica, a Páscoa cristã, do cristianismo, que ficou conhecida posteriormente. A gente nota que tem alguns elementos que são essenciais na Páscoa judaica. A Páscoa judaica não podia faltar o cordeiro, não podia faltar as ervas amargas e não podia faltar os pães sem fermento. Eram três elementos que constituíam a Páscoa judaica. E quando Jesus, depois do Getsemane, antes do Getsemane, ele comeu a Páscoa, ele justamente celebrou esta ideia de estar juntos comemorando essa passagem. A passagem de quê? Você já conhece esse texto, a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, quando o anjo da morte passa pelo Egito e ele vai trazendo esse rastro de morte nas famílias. E é esse ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Nós tivemos o cuidado de colocar aqui a nossa família, né, representada pelas fotos. Estamos falando juntos, justamente por quê? Porque a Páscoa judaica era uma festa da família. Era uma festa onde a família se reunia para celebrar essa passagem do anjo da morte por cima de suas casas, sem lhes causar nenhum dano. Então, com aquele cordeiro que era morto, sacrificado, seu sangue aspergido nos umbrais das portas, eles estavam dizendo: a nossa família está sendo protegida pelo sangue da redenção, o sangue que nos livra desse anjo da morte. Então, por isso que a Páscoa também era judaica, também era uma festa da família, uma festa onde os familiares se reuniam para celebrar essa passagem, esse momento em que, livres do anjo da morte, puderam estar também livres do Egito para prosseguir em frente. E olha só, tem um detalhe também, que está lá no mesmo capítulo do Êxodo, o versículo, o 26, fala o seguinte, e 27, diz assim, ó, quando seu filho tratar que a Páscoa era tratado com a família, como o pastor Papá falou agora, e no verso 26 diz assim: quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Entende que é de geração a geração que os filhos, a família, elas
tem não vou dizer como se fosse uma tradição, mas tem isso em memória, tem isso em lembranças na vida deles, né? E eu gostaria, assim, existem algumas explicações da simbologia, né, dos pães, asmo, né? Isso. E das ervas amargas, do cordeiro. E a gente vai falar sobre isso. Você poderia falar, pastor? Sim, as ervas amargas, elas simbolizavam tanto a amargura que Israel passou estando escravo no Egito, né? Elas representavam esse momento de amargura, esse momento de aflição, mas ela também apontava para o sofrimento do Cristo. Tá? Então, ele tinha esse duplo viés. Tanto apontava para o passado do sofrimento do povo de Israel no Egito, quanto apontava também para o futuro, o sofrimento do Messias vindouro. O cordeiro apontava para o sacrifício de alguém que se coloca no meu lugar para morrer por mim. E isso diretamente, totalmente direto, vai apontar para o Cristo que haveria de vir. E os pães sem fermento, eles simbolizam a pureza do momento, a pureza da alimentação, a pureza do corpo que era trazido do cordeiro sem mancha, tal qual o corpo do cordeiro, Cristo, foi trazido para ser sacrificado. Se você lembra, quando Jesus Cristo estava na última ceia, depois de cear, um detalhe muito importante, depois de cear, ele vai tomar o pão e vai tomar o vinho. Que é ela que vai falar agora, por isso que ela já está aqui sorrindo para mim. Então, a gente falou até agora da Páscoa no Antigo Testamento. E agora a gente vai falar dessa Páscoa no Novo Testamento, na época de Jesus, né? Os evangelhos, no tempo de Jesus, traz muitas referências sobre a Páscoa. E a Páscoa, no tempo de Jesus, pastor, as pessoas ainda sacrificavam os animais, ainda comiam a carne com a sua família dentro de casa, tá? Então, isso é bom a gente ver que todas as vezes que as pessoas iam a Jerusalém, na época da Páscoa, iriam sacrificavam um animal e o sangue era aspergido pelo sacerdote, mesmo na época de Jesus, e as pessoas comiam carne em família na sua casa. Para nós cristãos, o verdadeiro significado da Páscoa está na redenção, na graça e na libertação. Então, nós entendemos que o sacrifício de Cristo, o Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o Verbo que fez carne e habitou entre nós, ele é a nossa Páscoa. E lá em Lucas, amados, capítulo 22, o versículo 15, já estou com a minha Bíblia aqui aberta, tá? E lá em Lucas 22, 15, eu quero ler com vocês, diz assim, a palavra do Senhor. Então, Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Aqui a gente vai ver, fica atento a esses detalhes, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Desejo de Jesus em cear com os seus discípulos. Para nós, cristãos, aqui começa a instituição da Santa Ceia. Para nós, todos os meses nós comemoramos a Santa Ceia, né? Por isso que nós cristãos, mensalmente, anualmente, todos os meses, nós tomamos a Santa Ceia. Nós participamos desse elemento. Então, são coisas que estão comemoradas há muito tempo atrás, né? E Jesus Cristo fez isso ao morrer na cruz do Calvário, né? Ele morreu, ele justificou com o seu sangue na cruz, justificou a minha vida, justificou a sua vida. E o sangue do Cordeiro hoje, ele nos purifica de todo pecado. Eu gostaria agora de também passar agora para o pastor Josafá, se ele quer fazer alguma observação sobre
essa instituição da ceia na época de Jesus. Só para fixar, Jesus Cristo comeu a Páscoa judaica. No versículo 22, grande de valor, no capítulo 22 de Lucas, o evangelista vai apresentar esse momento em que ele come a Páscoa judaica. E essa Páscoa judaica, logo em seguida, ela vem a nossa comemoração cristã, o cristianismo, que é a Santa Ceia, né? Eucaristia para alguns, né? Esse momento de compartilhar o pão e o suco de uva, né? A Páscoa, como a gente viu aqui, como a gente a Páscoa, como a gente está falando, a Páscoa é a festa judaica. E mesmo sendo uma festa judaica lá no Antigo Testamento, mesmo ceado por Jesus Cristo, como Josafá falou, ela sempre estava apontando o sacrifício e a redenção de Cristo. Nesse ponto aí, amor, Iranete, vale a pena a gente colocar várias situações desse sofrimento. Quando Cristo termina a ceia judaica, que ele introduz a ceia do cristianismo e vai dizer, olha, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso toda vez que em memória de mim. E o cálice também, ele é o sangue da nova aliança. Então, a Páscoa judaica tinha o derramamento do sangue e tinha o pão que era comido puro, sem fermento. E aquela premeditação do sofrimento de Cristo estava ali tanto no pão quanto no cálice, né? Alguns historiadores gostam muito de falar sobre o que Cristo sofreu na cruz, nos momentos em que ele foi preso, até o momento em que ele foi crucificado. O seu sofrimento foi um sofrimento extremamente desumano, né? Fora do normal. Queridos, para concluirmos, eu quero te fazer uma pergunta. O que é a Páscoa para você? Você ouviu aqui, a gente comentou sobre a Páscoa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, agora com Jesus, o verbo que se fez carne habitou entre nós. Mas para você que está nos ouvindo, o que é a Páscoa para você? E eu quero dizer uma coisa aqui para você, tá? Para a gente concluir, tá certo? A Páscoa, ela é um memorial eterno, glória a Deus, que celebra a redenção e a graça e a libertação do povo de Deus. Das garras, sabe aonde? Da morte, do inferno, do pecado. Glória a Deus. É também uma simbologia, sim, porque ela nos envolve nesse meio que aponta para um perfeito amor puro. É o amor de Jesus por mim e por você. Jesus ama a tua família, Jesus ama a minha família, Jesus, ele ainda continua amando você. Jesus não ama a gente somente nesse período. Jesus nos ama com amor eterno. Jesus venceu a morte por você e por mim. Jesus venceu o pecado, a maldade do coração do ser humano, por mim e por você. Jesus venceu toda a injustiça ali na cruz. Jesus justificou o seu pecado e o meu pecado por mim e por você. Para que a gente tivesse, sim, esse conhecimento que a gente tem hoje da palavra de Deus, que ele é o Cordeiro de Deus e que ele é a Páscoa. E todo aquele que se achega a Deus, todo aquele que chega ao Filho de Deus, reconhece esse sacrifício, esse derramamento, sim, do sangue do Cordeiro na cruz, e se achega a ele reconhece também. E ele quer te reconhecer também nessa noite. Ele quer que você entenda o propósito do sacrifício dele, unicamente por amor. Unicamente para salvar você das garras do inimigo, livrar você do inferno. Porque existe sim o inferno. Existe o céu e existe o inferno. As escolhas são suas. Eu escolhi andar com Jesus, eu escolhi entregar meu coração a Jesus. E eu quero, nesse momento, orar por você, você que está me ouvindo. Assim também como você, eu também pensava muitas vezes se
Tudo isso poderia ser verdade? Será que esse negócio de ser cristão, ser crente, frequentar uma igreja, isso é verdade? Será que Jesus é realmente o Filho de Deus? Eu te pergunto agora, qual o sentido que faz você sendo cristão ou não, crente ou não, comemorarmos a Páscoa se ele não for real? Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus, ele é real. Jesus, com a sua ressurreição, ele nos trouxe algo brilhante, ele trouxe algo extraordinário. Ele trouxe a redenção, a vida eterna. Quero orar por você agora, nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Você que está ouvindo esse vídeo, eu quero orar por você nesse momento, querida, querido. Você, família de Deus, o Senhor tem um plano perfeito na tua vida, na tua casa, na tua família e na vida dos teus filhos. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, quero colocar nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, a vida, Senhor, das minhas irmãs. A vida, Senhor, dessa senhora, desse senhor, desse jovem, dessa jovem que está ouvindo agora, Senhor, esta mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus. Que no coração de cada um, nesse momento, o teu Espírito Santo venha ministrar, venha trazer sobre eles agora, Senhor, a consciência, Pai, de que há um Deus de amor, de que há um Deus que justifica pecado, de que há um Deus que derramou o seu sangue para justificar, para livrar da morte, para livrar do inferno. Pai, em nome de Jesus. É nesse momento, Deus, que eu coloco também diante do Senhor. Ó Deus, toda a tua igreja, todo o povo de Deus que está sobre a terra, e que o Senhor, o Deus da graça, o soberano, o Deus do amor, o Deus do perdão, o Deus que perdoa pecado, em nome de Jesus, possa entrar agora em cada lar, possa entrar agora, Senhor, em cada casa, e aonde houver uma família, que o Espírito Santo de Deus visite este ambiente, Pai, em nome de Jesus, que essa família venha ser reconectada ao Filho de Deus, reconectada com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. E essa que está aí, Senhor, ó Deus, querendo aceitar o Senhor, querendo dar um passo a mais na fé, direção ao céu, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que ela possa também confessar que Tu és o único Senhor, que Tu és o nosso Senhor e Salvador e que não há outro Deus além de Ti. E que esse é o verdadeiro significado da Páscoa, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus abrace, em nome de Jesus, essa família. Em nome de Jesus, nós agora cremos que o Santo Espírito de Deus está visitando cada casa, visitando o Brasil, visitando o Nordeste, visitando o Brasil, visitando o Nordeste, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você é amada.